Este episódio fala de homicídio, violência extrema no contexto familiar e referências a satanismo que podem ser perturbadoras. Se decidires ouvir, falo com cuidado. Verão de 1999. Numa pequena cidade do litoral centro, as pessoas saem à rua a olhar para o céu. É dia de eclipse total do Sol, o último do milénio. Por uns minutos, a luz muda. O dia fica estranho, meio suspenso. Estamos em Ilhavo, uma terra de pesca, de bacalhoeiros, de gente que está habituada a enfrentar o mar e não o escuro. Nesse dia de 11 de agosto, quase toda a gente se lembra de ter parado o que estava a fazer para olhar para si. Ninguém imaginava que horas depois o verdadeiro terror não ia estar no céu, mas sim dentro de uma casa branca, numa rua calma de Val de Ilhavo. Uma casa onde vivia um médico muito conhecido, a mulher e o único filho do casal. Na madrugada seguinte, aquela casa transforma-se em cenário de crime. O médico e a mulher são encontrados mortos, com dezenas de facadas. Há indícios de que alguém tentou atear fogo aos corpos e faltam objetos de valor, como o carro da família que desapareceu. À primeira vista, parece um assalto que correu terrivelmente mal, mas em poucos dias a polícia judiciária vai perceber que esta história é outra coisa. Que não há sinais de arrombamento, que o autor conhecia bem a casa e que o principal suspeito não é um estranho que entrou pela janela. É alguém da própria família. Quando este caso rebenta nas notícias, a expressão que fica é o crime satânico de Ilhavo. Fala-se de rituais, de death metal, de satanismo. De um metaleiro que matou os pais em nome de Satanás. Durante anos, o país olha para esta história com uma mistura de medo, curiosidade e fascínio mórbido. Ilhavo é um concelho pequeno colado à Ria de Aveiro. De ruas estreitas, casas baixas, muita vida à volta dos cafés, da igreja, do mercado. É o tipo de sítio onde se sabe que quem é o médico do centro de saúde, quem é o presidente da Câmara, quem é o filho de quem. Numa dessas ruas de Val de Ilhavo vivia o casal que na altura toda a gente conhecia. O médico Jorge Machado Santos, clínico geral, respeitado, que atendia meio concelho, e a mulher, Maria Fernanda. Um casal de classe média alta, trabalhador, com uma vida aparentemente estável e confortável. Tinha um único filho, nascido em 1977, António Jorge para os pais e para os amigos e para o meio da música pesada, Tojó. Na altura do crime tinha pouco mais de 20 anos. Cabelo comprido, t-shirts pretas. Tojó era vocalista e guitarrista de uma banda de death metal chamada Agonizing Terror, formada em 1993 na zona de Aveiro. Tocava um metal extremo, com temas pesados, letras sobre morte, violência, crítica à religião organizada. Tudo aquilo que faz parte do imaginário do género. Para quem gosta, é música. Para quem vê de fora, pode parecer um mundo escuro e assustador. Mas o círculo de Tojó não era só a banda. Ele era casado com Sara, baterista dos Agonizing Terror. Viviam muito ligados a essa comunidade. Ensaios, concertos, cassetes gravadas, noites inteiras a ouvir música extrema e a discutir letras. No grupo de amigos havia ainda nomes que se tornariam importantes no processo, como Nuno Lima, músico death metal, e outros companheiros de banda e palco. Para eles, aquilo era uma forma de expressão. Quase uma identidade. Para muitos adultos da época era um mundo incompreensível. Na outra ponta deste cenário estavam os pais de Tojó, um médico de centro de saúde e uma dona de casa dedicada a uma família que, vista da rua, parecia certinha. É fácil imaginar o choque de mundos dentro daquela casa. De um lado os livros de medicina, a bata branca, a reputação, do outro pósteres de bandas, as cassetes com capas cheias de crânios, cruzes invertidas, o barulho dos ensaios. Enfim, o que é que se passava de facto dentro daquela casa antes do crime? Bem, não temos uma câmara a filmar o dia-a-dia. O que sabemos vem de depoimentos, notícias e do próprio julgamento. Segundo várias peças jornalísticas e a síntese feita anos mais tarde por um investigador da Universidade do Minho, já havia tensão na família. Falava-se em discussões por causa do dinheiro, do futuro de Tojó, da banda, do estilo de vida. O tribunal viria a concluir que o móvel principal do crime foi o interesse económico, o facto de António Jorge ser o beneficiário do seguro de vida do pai e ficar, em princípio, com a casa dos pais. Ao mesmo tempo, a PJ encontrou na posse do casal mais novo livros e textos ligados ao satanismo. Rituais, a liturgias escuras. Havia também o contexto da música, letras sobre morte, sobre ódio, sobre destruição. E como se não bastasse, a data. O crime aconteceu na noite do grande eclipse solar. Um prato cheio para leituras místicas. Na cabeça de muitos portugueses era fácil ligar os pontos. Música satânica, livros de satanismo, eclipse, igual a crime satânico. Mas a realidade é quase sempre menos linear que a narrativa. Um estudo posterior mostrou precisamente isso. As notícias insistiram durante anos nessa ligação direta.
entre metal extremo, satanismo e o crime, mesmo depois do tribunal ter afastado essa explicação. Da parte de Sarah e dos amigos, o retrato que aparece em tribunal é o de um grupo de jovens muito próximo, mas onde havia também ciúmes, relações intensas, dependências emocionais fortes. Sarah descreveria mais tarde António como possessivo e com comportamentos doentios. Ele, por sua vez, viria acusá-la de o ter arrastado para o crime. Sabemos também que, na altura, Tojó já não era um adolescente. Tinha 20 e poucos anos, mas ainda vivia muito ligado à casa dos pais, dependente financeiramente, sem uma carreira profissional definida fora da música. Esse impasse, já adulto, mas sem vida própria construída, é muitas vezes um terreno fértil para conflitos familiares mais profundos. Nada disto justifica o que aconteceu a seguir, mas ajuda a perceber que este não é apenas o caso do metaleiro satânico. É um caso de família, de dinheiro, de expectativas desfeitas e sim de uma violência que ninguém conseguiu travar a tempo. Chegamos então à madrugada de 12 de agosto de 1999. O eclipse já passou há horas. A cidade voltou à normalidade. Dentro da casa da família, na rua Prior Valente, o médico e a mulher estão a dormir. Entre a 1 e as 3 da manhã, tudo muda. O que se sabe dessa noite vem da reconstituição feita pela investigação e das descrições em tribunal. António Jorge pega numa faca e ataca os pais dentro da própria casa. Não há luta de estranhos à porta, não há invasão vinda de fora, é de dentro que vem o agressor. O pai, médico conhecido, é esfaqueado dezenas de vezes. Algumas notícias falam em 33 golpes. Um corte profundo no pescoço que quase o decapitou. A mãe é atingida também com várias facadas. Há jornais que falam em 10, outros em mais de 20. Mesmo os investigadores e os académicos notam anos depois que é difícil fixar um número, porque as próprias notícias se contradizem. O certo é uma coisa. Foi um ato de violência extrema. O coletivo de juízes, na sentença, fala em brutalidade insuportável e uma impiedade sem descrição. Não estamos a falar de um impulso súbito de um único golpe. Estamos a falar de dezenas de facadas repetidas e prolongadas no tempo. Depois dos homicídios, há sinais que o autor tenta mexer na cena do crime. Alguns objetos de valor desaparecem da casa, o carro dos pais é levado e mais tarde abandonado noutro local. Há também indícios de uma tentativa de atear fogo às vítimas, como se alguém quisesse ao mesmo tempo destruir provas e encenar outra narrativa, talvez a de um assalto que correu mal. Na manhã de 12 de agosto, Valde Ilhavo acorda com uma notícia que ninguém está preparado para ouvir. O Dr. Jorge Machado e a mulher foram encontrados barbaramente assassinados em casa. A rua enche-se de vizinhos, de curiosos, de carros da polícia e da comunicação social. O choque é imediato. Um crime daqueles, ali naquela casa, onde toda a gente reconhecia o carro estacionado, era simplesmente impensável. Durante as primeiras horas, a hipótese mais falada é a de um assalto violento. A casa de um médico, objetos em falta, o carro desaparecido, mas a PJ começa a olhar para os detalhes. O tipo de ferimentos, a forma como o crime foi cometido, a ausência de sinais claros de arrombamento e, sobretudo, a pergunta que se faz sempre nestes casos. Quem teria realmente motivos para fazer isto? 4 dias depois, a 16 de agosto de 1999, a Polícia Judiciária de Aveiro detém o filho do casal, António Jorge, e a sua mulher, Sara. São ouvidos no Tribunal de Ilhavo, em sessões que enchem notícias e levam multidões para a rua a gritar contra o suspeito. Nessa altura, Tojó confessa o crime. Admite ter morto os pais e leva a polícia ao local onde abandonou o carro e a arma do crime. Fica em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Coimbra. A mulher e um amigo do Porto tornam-se também eles arguidos. A PJ começa a trabalhar com uma tese que, na altura, parece fazer todo o sentido na lógica mediática, a de um ritual satânico. Porque é satânico, há 3 elementos juntos que alimentam essa interpretação. Primeiro, a data, poucas horas após o último eclipse solar do milénio. Depois, o estilo de vida de António e de Sara, membros de uma banda de death metal com letras sobre morte e símbolos associados ao oculto. Finalmente, o que foi encontrado nas suas coisas: textos, livros de natureza satânica, material de leitura sobre rituais. Nos meses seguintes, o processo alarga-se. Em dezembro de 1999, já há 5 arguidos: António Jorge, a mulher e 3 amigos do casal. António perde em abril de 2000 para ser novamente ouvido e apresenta uma nova versão. Assume a autoria material dos homicídios, mas aponta a mulher como autora moral, dizendo que foi ela que o pressionou e o influenciou a matar. Fala-se de ideais satânicos, de forças que o obrigaram a cumprir aquele ato. Em 10 de abril, é ordenada a prisão domiciliária de Sara. Em julho, um dos amigos, Nuno Lima, é detido como suspeito de coautoria.
A tese da PJ continua a ser a de um quadro de liturgia de grupo, um duplo homicídio ligado a uma espécie de ritual em torno da banda, da música e do suposto satanismo. Quando o julgamento começa em fevereiro de 2001, a sala está cheia. No banco dos réus sentam-se António Jorge, a esposa e o amigo. Durante várias sessões são ouvidos peritos de ADN, de medicina legal, psicólogos forenses, inspectores da PJ, além de testemunhas da família e do círculo da música. Alguns peritos admitem a possibilidade de ter havido uma segunda pessoa na cena do crime. As análises de ADN deixam em aberto a hipótese de 3 arguidos terem estado presentes, mas nada é conclusivo. Em tribunal, Sara nega sempre qualquer envolvimento. Diz que foi vítima de maus tratos e descreve o marido como possessivo, doente, e insiste que ele planeou e executou o crime sozinho. Nuno Lima também nega. Afirma que nunca se apercebeu de problemas graves entre o casal e que ficou em choque com o que aconteceu. A 6 de abril de 2001 chegam as alegações finais. O Ministério Público pede a pena máxima para António Jorge e para a esposa, como coautora moral e material. Em relação a Nuno Lima, deixa a decisão ao critério do tribunal. O ambiente é de enorme pressão mediática. Fala-se do caso na televisão, na rádio, nos jornais nacionais e locais. A expressão de crime satânico cola-se definitivamente ao processo. A 17 de abril é lida a sentença. António Jorge é condenado por 2 crimes de homicídio qualificado, recebendo a pena única de 25 anos de prisão, pena máxima prevista em Portugal. O coletivo de juízes sublinha a brutalidade do ato e classifica o crime como motivado por razões económicas, o interesse do seguro de vida do pai e na herança dos pais. Sara e Nuno são absolvidos por falta de provas. O tribunal admite em despacho que tem a intuição de que Sara terá planeado o crime contra o Jó, mas considera que não há elementos suficientes para condenar alguém a muitos anos de cadeia com base apenas numa intuição e em indícios pouco claros. Quanto ao alegado ritual satânico, a sentença é clara. Não ficou provado que os homicídios tenham sido cometidos nesse contexto e a coincidência com o eclipse é tratada como isso mesmo, uma coincidência. Ou seja, juridicamente o caso fica definido como um duplo homicídio de motivação fútil, essencialmente económica, mas fora do tribunal o rótulo que fica é outro. Durante quase 2 décadas, sempre que o nome Tojó volta às notícias, seja por causa do julgamento, das saídas precárias ou da libertação, a maior parte dos títulos repetem a mesma fórmula. O metaleiro que matou os pais. O crime satânico de Ilhavo. Um estudo académico publicado em 2020 analisou mais de 60 peças jornalísticas sobre este caso, desde 1999 até 2017. Ao contar quantas vezes se falava de música e de satanismo e de motivações económicas, os investigadores mostraram uma coisa curiosa. A ligação entre o crime, o satanismo e certos estilos musicais continuou a ser repetida durante muitos anos. Depois do tribunal já ter afastado esta explicação, já as razões económicas, que foram as que os juízes consideraram provadas, aparecem mencionadas muito menos vezes. Isto diz muito sobre a forma como olhamos para a violência. A ideia de um ritual satânico é muito mais chocante, mais vendável do que o filho que mata os pais por dinheiro. E o facto de António Jorge ser vocalista de uma banda de death metal ajudou a alimentar um certo pânico moral em torno da música. É como se ouvir determinado género fosse por si só um risco para a segurança pública. Não quer dizer que a música e os símbolos não tenham tido importância na cabeça de quem cometeu o crime. Havia livros, letras, conversas, uma estética que brincava com a morte e com o mal. Mas confundir isso com uma relação direta de causa e efeito é perigosamente simplista. Tal como o próprio artigo académico sublinha, associações deste tipo podem estigmatizar comunidades inteiras, neste caso fãs de metal, por causa dos atos de uma única pessoa. Ao mesmo tempo, o foco quase exclusivo no crime satânico tem outro efeito colateral. Apaga quem eram as vítimas como pessoas e não apenas como pais de um metaleiro homicida. O médico, a mulher, a vida que tinham, as relações que deixaram para trás. Tudo isso foi muitas vezes reduzido a uma única linha. Depois da sentença, António Jorge é transferido para o estabelecimento prisional de Coimbra. Lá dentro torna-se o recluso número 112 da ala E. Continua ligado à música, desta vez na banda da prisão. É uma forma de ocupar o tempo, de manter alguma identidade para além do rótulo de parricida. Mas não é só a música. Ao longo dos 17 anos que passa preso, a imagem que vai saindo cá para fora, relatada por guardas prisionais, por jornalistas e pelo próprio Tribunal de Execução de Penas, é detido com excelente comportamento. Não tem registros disciplinares, trabalha em diferentes funções. Limpezas, biblioteca, sala de música e vai acumulando formação escolar e académica.
faz um curso de inglês, frequenta formações de contabilidade e gestão, inscreve-se em cursos superiores, incluindo áreas como contabilidade e, mais tarde, marketing e negócios internacionais. Alguns deles em regime de ensino à distância, ligados à Universidade Aberta do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra. Paralelamente, António Jorge é acompanhado em terapia. Um dos nomes que aparece associado ao seu processo de acompanhamento é do psiquiatra Daniel Sampaio, conhecido em Portugal pelo trabalho na área da adolescência e da família. Ao longo dos anos, o discurso oficial vai sendo de que Tojó está mudado, ressocializado, que fez um longo caminho de introspeção e que simplesmente quer ter um resto de vida feliz. Do lado da justiça, há mais cautela. Recorda-se, por exemplo, que uma perícia feita na altura do julgamento concluiu que ele era imputável, ou seja, ele sabia o que estava a fazer e chegou a alertar para o risco de poder voltar a matar. E durante vários anos, a partir de 2012, os pedidos de liberdade condicional são recusados pelo Tribunal de Execução de Penas. Entretanto, cá fora, cada notícia sobre uma eventual saída precária provoca ondas de choque em Ilhavo. Há manchetes que dizem que a saída precária de Tojó causa choque. Vizinhos que expressam medo, familiares das vítimas que sentem que a ferida nunca mais fechou. A viragem acontece em 2017. A 7 de março desse ano, depois de cumprir cerca de 17 anos e 7 meses de prisão, Tojó sai em liberdade condicional. Tem 40 anos. À porta da cadeia, o advogado descreve-o como um homem novo, mudado, ressocializado e garante que ele não quer ter contacto com ninguém dos tempos do crime. As notícias revelam também os bastidores dessa decisão. O bom comportamento dentro da prisão, a ausência de problemas disciplinares, o empenho na formação, o facto de já ter experimentado saídas precárias sem incidente algum e, sobretudo, a existência de apoio familiar, uma tia que dispõe a recebê-lo em casa, em Coimbra. O tribunal fixa essa morada como residência oficial, da qual ele não pode ausentar-se mais de 5 dias sem autorização. Nos meses que se seguem, reportagens descrevem um homem recolhido, concentrado em concluir o curso de Marketing e Negócios Internacionais no ISCAC. Longe dos holofotes, aparentemente decidido a cortar com o passado. Inclusive com a ex-mulher de quem diz ter esquecido depois de um longo processo terapêutico. Ao mesmo tempo, o debate público reacende. Deve alguém que matou os pais com tamanha violência voltar a ter uma vida, digamos, normal? Legalmente, a resposta é sim, desde que cumpra a pena e respeite as condições impostas. Em termos de sensação de justiça, é mais complicado. Muita gente sente que 17 ou 18 anos são pouco para um crime tão brutal. Outros lembram que a pena máxima em Portugal são 25 anos e que o objetivo, pelo menos em teoria, é que as pessoas saiam da prisão diferentes. A verdade é que António Jorge tinha ainda até agosto de 2024 para terminar a pena, mas já em 2017 começou a vivê-la em liberdade condicional. Reportando-se ao tribunal, seguindo regras apertadas, e de acordo com as notícias recentes, em 2024 terá terminado definitivamente a sua pena. Saiu em liberdade total, mudando-se de vez para Coimbra, onde vive discretamente com uma tia e tenta recomeçar. É aqui que o caso volta a mexer connosco. Saber que o protagonista de um dos crimes mais falados dos anos 90 pode hoje cruzar-se connosco numa rua, numa qualquer cidade universitária, um homem de meia idade, com um passado que quase ninguém reconhece, no meio de tudo isto, é fácil deixar que o foco fique apenas no autor do crime, nas motivações, na música que ele ouvia, no que estudou na prisão, se está ressocializado ou não. Mas este caso é, antes de mais, sobre duas pessoas que morreram de forma brutal dentro da sua própria casa. O estabelecimento prisional de Coimbra é fácil de imaginar, e conseguimos imaginá-lo. Mas o que precisamos mesmo de tentar imaginar é o consultório de Jorge Machado no centro de saúde, as pessoas que ele acompanhou durante anos, as famílias que o viam como o doutor, e Maria Fernanda, a esposa de Jorge Machado, a mulher que partilhava com ele a vida, a casa e o filho. Quando falamos de 30 e tal facadas, de golpes que quase decapitam, não estamos a falar apenas de números. Estamos a falar de tempo, de segundos e minutos, em que duas pessoas perceberam que iam morrer às mãos de alguém que conheciam desde o nascimento. É uma violência que não fica só na cena do crime. Alastra-se por toda a família alargada, pelos amigos, pelos colegas, pela própria comunidade. Ilhavo nunca mais olhou para aquela casa da mesma forma. Houve quem não conseguisse passar na rua sem sentir um aperto no peito. Houve também quem se mudasse. Houve quem, anos depois, ainda ficasse em choque ao ler nos jornais que o único filho do casal, o mesmo que os matou, era, em termos formais, o herdeiro de tudo o que eles tinham.
O crime não termina com a sentença, continua a fazer eco na vida de quem ficou. O caso de Tojó levanta muitas perguntas difíceis. A primeira tem a ver com a forma como olhamos para a violência dentro da família. Quando falamos em violência doméstica, pensamos muitas vezes em agressões físicas ao cônjuge, em relacionamentos abusivos, em ameaças, mas também existem dinâmicas de abuso emocional, de pressão, de conflito entre pais e filhos adultos que podem escalar de forma trágica. Neste processo falou-se pouco dessas relações de poder dentro da casa, muito menos do que se falou de satanismo e de metal. A segunda tem a ver com a tendência que temos para procurar explicações fáceis. É mais cômodo acreditar que existe uma música do mal, que transforma pessoas normais em homicidas, do que encarar a complexidade de uma pessoa que, ao mesmo tempo que toca numa banda e lê livros de ocultismo, também pode estar a lidar com problemas financeiros, conflitos familiares, questões de saúde mental. A investigação académica sobre este caso mostra precisamente isso. Os mídia reforçaram a ideia de uma relação direta entre satanismo, death metal e crime, mesmo sem quaisquer provas claras desse nexo causal. A terceira pergunta é talvez a mais desconfortável. O que é que fazemos com alguém que comete um crime destes, cumpre a pena e volta a sair? É possível recuperar um parricida? Alguns especialistas sublinham a importância do acompanhamento psicológico, da avaliação de risco, do apoio na reinserção. Outros mantêm uma grande desconfiança e lembram que há casos em que o risco de reincidência nunca desaparece totalmente. Aqui não temos uma resposta fácil. A verdade é que o sistema judicial português decidiu dar a António Jorge essa oportunidade com base em anos de observação, relatórios técnicos e pareceres. Isso não apaga o que fez, nem diminui a dor das vítimas, mas obriga-nos a pensar no propósito das penas. São apenas castigos? Ou também são, pelo menos em teoria, uma tentativa de devolver alguém à sociedade de forma diferente. Antes de fecharmos este episódio, se ficaste com vontade de saber mais sobre este caso, há alguns livros e documentários que valem a pena explorar com calma. Uma das referências mais completas é o livro Depois do Crime, da jornalista Rita Rafa de Carvalho. Não é um livro só sobre o caso de Ilhavo, mas dedica um capítulo inteiro ao mesmo. À história de Tojó, à vida dos pais e, sobretudo, à forma como nós, como país, olhamos para o chamado crime satânico de Ilhavo. É uma leitura que vai para além do choque e tenta perceber o contexto, o antes e o depois. Por isso, se estiverem interessados, recomendo. Este livro está muito bem escrito. E existe ainda também de ficção chamado Eclipse em Portugal, que se inspirou claramente nesta história. Um jovem metaleiro, um eclipse, um crime dentro da família. Não é uma reconstituição fiel, é uma versão ficcionada com outros nomes e outras circunstâncias, mas pode ser interessante para perceberes como é que o cinema português pegou neste caso e o transformou numa narrativa. Do lado mais sério, mais académico, há um artigo de investigação sobre a cobertura mediática deste caso, que analisa como é que a imprensa insistiu no crime satânico e na ligação ao death metal, mesmo depois do tribunal ter concluído que o móvel principal foi um crime económico. Eu já falei deste artigo antes. Este artigo é um texto de Daniel Morgado e Sampaio, e é interessante para percebermos como é que os mídia podem ajudar a criar mitos em torno de um crime. E claro, ao longo deste episódio eu apoiei-me também em várias reportagens da altura, nos arquivos da RTP, em notícias de jornais nacionais e em grandes reportagens de revista como a Sábado, a NIT e a Máxima, que revisitaram o caso muitos anos depois e já com mais distância. Na descrição deste episódio vou deixar a lista destas referências para poderes explorar por tua conta e ao teu ritmo, e como sempre, com muito cuidado. O crime satânico de Ilhavo é, no fundo, um rótulo que simplifica demais uma história que é tudo menos simples. É a história de um filho que matou os pais com uma violência quase impossível de imaginar. É a história de uma comunidade que ficou marcada para sempre e a história de um país que ainda hoje não sabe muito bem o que sentir ao saber que esse filho voltou cá para fora. Ao contarmos este caso, o objetivo não é alimentar o sensacionalismo, nem transformar um homicida em anti-herói. É lembrar-nos das vítimas, olhar de frente para a violência que pode existir entre as famílias e pensar com alguma honestidade sobre o que esperamos da justiça. Obrigada por teres ouvido este episódio. Se gostaste e queres continuar a acompanhar estas histórias, podes seguir o podcast na tua plataforma habitual, deixar uma classificação e partilhar com alguém que aches que vai gostar. Eu sou a Diana e volto em breve com mais um caso. Até lá, cuida de ti e de quem está ao teu lado.